Quando eu entrei e vi aquela imagem que estava na tela quando o Evan estava falando, a imagem do Congresso, aquela imagem tão icônica, tão belíssima, na verdade, eu tentei guardar a imagem e não conseguiu, porque eu acho que ela representa várias coisas, sobretudo porque quando eu vi essa imagem a primeira vez na internet, ela me lembrou, evidentemente, como terá lembrado talvez a todos, o filme do Herzog sobre a Caverna dos Sonhos Esquecidos, Gortchever, em que você tem, enfim, imagens de 35 mil anos atrás, mais ou menos, produzidas mais ou menos com o mesmo, que tem mais ou menos o mesmo efeito visual que essa imagem de pessoas projetadas contra uma parede, né, contra um muro, além do que, evidentemente, a imagem significa também Caverna dos Sonhos Esquecidos em outros sentidos, considerando-se onde ela foi feita, quando ela foi feita, né, em relação a toda a nossa história recente. Se tratava um pouco de tentar sair da Caverna dos Sonhos Esquecidos, ocupando o Congresso, né? Mas também significava que aquela imagem tinha criava um curto-circuito temporal muito interessante. Nós estamos falando de uma imagem recente, que circulou na internet, com uma tecnologia avançada, ainda que não a ponto de a gente poder botar ela aqui agora, né? Enquanto que as imagens da Gortchever, que tem 35 mil anos, continuam lá, né? São acessíveis a todos, só que são fechadas, ninguém pode entrar, e que foram filmadas com a tecnologia cinematográfica mais sofisticada, que era o 3D, pelos diretores, que é talvez o maior diretor vivo, ou um dos maiores diretores vivos de cinema, que é o Herzog, né? O que me pareceu interessante é como a capacidade de mobilização emocional, afetiva, dessa imagem de agora, mostra com certa continuidade com a capacidade de mobilização afetiva que tem as imagens da Gortchever, as imagens dos Sonhos Esquecidos, da caverna que o Herzog mostrou, né? O que sugere que a questão do tempo, que é um dos problemas que nós vamos tratar aqui, acho que é muito bem ilustrado por essa imagem, né? Ela tem várias referências temporais, essa imagem que não está na tela, né? A referência à nossa história recente, de curta duração, né? A ditadura, ao Congresso e tudo isso, e uma referência a uma história de longuíssima duração, que é a história da espécie, a história da imagem, ela própria, né? A história da imagem enquanto imagem, a história da imagem, da produção de imagens, a história da eidomorfia, digamos assim, humana, né? A capacidade de eidogênese humana, a capacidade do homem de fabricar imagens, né? Então, isso outra imagem que me chamou a atenção recentemente, já que estou falando de imagens da internet, nós celebramos ontem, uma data importante, que foi o 30º aniversário da fundação do Exército Zapatista de Libertação Nacional, que, como vocês devem ter visto as fotos na internet, são precursores do Black Bloc, do ponto de vista visual, né? Não foram eles que inventaram, eu desconfio que quem inventou foram os terroristas do atentado de Munique, mas, enfim, isso talvez não seja o caso de mencionar, mas a balaclava, a balaclava negra, o véu negro no rosto, deixando só os olhos à mostra, foi popularizado recentemente pelo Exército Zapatista, pelo comandante Marcos, né? E os maias são interessantes aí nessa história toda, mais uma vez fazendo paralelos temporais alegóricos, digamos assim, pelo fato de que no ano passado houve todo um meme na internet, falso, do ponto de vista etnológico, de que haveria uma coisa como o fim do mundo prevista pelos Maia. Os mesmos Maia que estão hoje fazendo 30 anos de comemoração da única revolta popular que não virou Estado Nacional, que não pretendeu virar Estado Nacional, que deu certo nos últimos 50 ou 100 anos, né? Os mesmos Maia supostamente teriam previsto o fim do mundo para o dia 21 de dezembro de 2012. Né? Como vocês devem ter notado, não aconteceu, né? Ou talvez tenha acontecido, não tenham percebido, mas isso tem alguma significação, porque é a primeira data indígena, o pseudo-indígena da América, que entrou na história, não na história mundial, né? Foi transformada numa pseudodata, mas uma pseudodata que teria impacto sobre enfim, a história da espécie como um todo, e assim por diante. Isso eu vou voltar a esse assunto, porque eu acho que esse é um tema que
essa relação entre os Maia, o Apocalipse, os 30 anos, o Black Bloc, a Caverna dos Sonhos Esquecidos, etc., formam uma espécie de um bloco de intensidades que caberia talvez explorar melhor. Mas eu queria começar com, ou melhor, eu vou começar várias vezes, não vou terminar, né? Vai ter vários começos, nenhum fim no texto, embora o texto seja, o que eu vou apresentar seja sobre o fim, ou sobre os fins do mundo, ou sobre a ideia de fim do mundo. Na verdade, eu vou tecer comentários sobre 4 termos, 4 palavras, todas não por acaso, penso eu, que não é por acaso, todas gregas, todas imponentes, que são antropoceno, Gaia, Apocalipse e Amazônia. As 4 palavras são gregas, não esqueçamos que a Amazônia é uma palavra grega, né? É bom lembrar. E dessas 4, pelo menos 3 dessas 4 são referem-se a mitos, são palavras que têm uma ressonância mítica. As Amazonas, enfim, Gaia, né? E o Apocalipse, enfim, como sabemos, no sentido que a gente costuma dar a palavra, não como revelação, como desvelamento, que é o sentido etimológico, mas como catástrofe final, outra palavra grega, aliás, né? Um tema mítico, evidentemente, né? Por alguma razão, os grandes momentos de grande, como é que diz? Quando a voz histórica começa a emitir trêmulos, ela sempre fala em grego por alguma razão, né? Tem um antropoceno, um Apocalipse, Gaia, Amazônia, e tem mais, tem cataclisma, né? Temos catástrofe. Então, conflagração é latina, mas tem uma palavra grega mais bonita, que é a mesma, que é ekpiroses, que quer dizer exatamente conflagração, isto é, o fim do mundo pelo incêndio, né? Cataclisma não quer dizer o fim do mundo quer dizer uma inundação, na verdade. A gente hoje generalizou, cataclisma é qualquer catástrofe, mas cataclisma, tecnicamente, é o que aconteceu nas Filipinas, né? Enquanto que a guerra nuclear seria uma ekpiroses, uma conflagração universal, que é um outro tema mítico fundamental em várias mitologias do mundo. O dilúvio ou o fim do mundo pela água, pelo fogo, são temas clássicos das mitologias humanas, né? Mas eu queria falar um pouco sobre a relação entre esses termos, Apocalipse, Antropoceno, Gaia e Amazônia, né? Eu acho que os 4 colocam uma questão que foi tocada pela Ivana, não sei se ela falou disso antes, eu cheguei no meio, infelizmente, né? Que é uma questão que me parece caracterizar o presente, o contemporâneo, é precisamente o fato de que nós estamos vivendo o que a gente pode chamar uma crise, não no tempo e no espaço, mas uma crise do tempo e do espaço, né? Existe uma observação do Günther Anders, o filósofo alemão, cujo um dos títulos de fama é ter sido o primeiro marido da Hannah Arendt, e que se tornou um jornalista importante nos Estados Unidos, que escreveu sobre a guerra nuclear, sobre a crise nuclear, manteve uma correspondência importante com um piloto que jogou a bomba em Hiroshima. E ele tem uma passagem num texto dele chamado O Tempo do Fim, o Fim dos Tempos, que é sobre a bomba de Hiroshima, como um acontecimento metafísico, que ele diz que a partir da bomba de Hiroshima a história acabou. Como ele diz, ou melhor dizendo, o fim do futuro já começou, com a bomba de Hiroshima, por várias razões. Mas uma das coisas que ele diz nesse texto que me interessa é que ele diz assim, a grande novidade moderna é que o tempo e o espaço, que eram formas condicionantes, no sentido kantiano clássico, formas condicionantes da sensibilidade, se tornaram formas condicionadas, né? Isto é, em vez de estarem a priori, elas passaram a estar a posteriori em relação à ação humana. A ação humana condiciona hoje o tempo e o espaço, em vez de ser condicionada pelo tempo e pelo espaço. Essa inversão de condicionante de condição a condicionado exprime, me parece, o que está em jogo. Digamos assim, o que está em jogo, no sentido que está em luta, o que está em disputa, o que está em guerra, digamos assim, é uma luta pela libertação do tempo e do espaço, né? Os termos, o tempo e o espaço não são mais apenas o cenário das lutas políticas, mas eles são o objeto da luta política, né? Isso é o que se chama de ecologia, em outras palavras, né? E eu acho que Apocalipse, Antropoceno, Gaia e Amazônia, de alguma maneira, representam essa questão, né? O Apocalipse e o Antropoceno são, evidentemente, noções que têm a ver com o tempo,
né? O antropoceno é uma noção que diz respeito a uma época, é a época do homem, né? Nós vamos falar sobre ele, mas é uma noção temporal, é uma noção cronológica, uma noção crônica, histórica, né? E o Apocalipse, evidentemente, significa, tal como usamos, o fim dos tempos, né? Portanto, as duas noções envolvem o tempo, né? Apocalipse e antropoceno, né? Enquanto que Gaia e Amazônia, evidentemente, envolvem o espaço, né? Visto que Gaia é o lugar, né? É o lugar de todos os lugares, né? E a Amazônia é o nosso pequeno lugar de todos os lugares, é a Gaia doméstica, né? A Gaia brasileira, né? É a representante brasileira do espaço como espaço em disputa, espaço em questão, né? Como campo de batalha, na verdade, como nós sabemos, a Amazônia hoje é um campo de batalha, é um campo de guerra, né? E uma guerra precisamente pelo tempo e pelo espaço, no que me parece. Então, eu queria falar um pouco sobre essas 4 palavras, né? O Apocalipse. Apocalipse, na verdade, se divide em 2 tipos, digamos assim. Você tem o Apocalipse com reino e o Apocalipse sem reino, né? O Apocalipse com reino é uma coisa que nós todos que fomos de esquerda estamos acostumados desde pequenininho a contemplar. A ideia é que o mundo vai acabar, mas vai ficar melhor depois, né? Porque vai vir o reino, né? E tem o Apocalipse sem reino, como diz o Anderson, isso é uma frase do Anderson, o Apocalipse sem reino, o problema é o Apocalipse sem reino. Como ele diz, o fim da história, no qual não é o fim da história, é o fim do fim, o fim da ideia de história, o fim da história como na medida em que não haverá nenhuma testemunha, porque ele tem essa ideia né, metafísica, ele está falando com a bomba, ele está falando da bomba de Hiroshima. Evidentemente, muita coisa do que ele fala se aplica hoje a essa sensação de que já tem um outro tipo de bomba, relógio dessa vez, ticando aí, né? E que a ideia dele é que essa bomba tem a característica de produzir um futuro completamente separado do passado, visto que é um futuro sem testemunhas e, portanto, é um futuro onde a história jamais terá existido, né? Visto que não haverá ninguém que poderá, né, dizer, não haverá voz em off para contar a história, quando, né, como em geral os filmes de catástrofe, de apocalipse, termina o filme e tem uma pequena voz em off que continua, quando explode alguma coisa, dizendo, então, não sei o quê, né? O único filme que não tem isso, não por acaso, é a Melancolia, do Lars von Trier, em que o fim do filme é o fim do mundo e acabou. Não tem mais nada, quer dizer, acaba o filme e não tem ninguém contando, dizendo, ó, pessoal, acabou. Então, vocês vejam só, naquele planetinha, no final do sistema solar, uma espécie que se achava a rainha do mundo, não sei, do universo, não tem Deus, não tem nenhuma voz em off, nenhum testemunho extra, né, extra diegético, algo do gênero, que conte essa história. Ao contrário, né, é o fim do fim. Então, bom, o que é antropoceno? Bom, antropoceno e Gaia são palavras que entraram recentemente. Apocalipse é uma palavra com a qual a gente convive há alguns milênios, né? A Amazônia, algumas décadas, alguns séculos, mas sobretudo algumas décadas. Mas antropoceno e Gaia são palavras recentes no vocabulário, digamos, na sensibilidade urbana civilizada contemporânea, né? Antropoceno, como vocês sabem, é um nome que foi proposto por 2 cientistas, por um cientista, por um químico, para designar uma época geológica, que seria uma época caracterizada pelo fato de que as atividades de origem humana estariam modificando parâmetros geofísicos, parâmetros de dimensão geofísica do planeta, temperatura, parâmetros termodinâmicos, temperatura, acidificação dos oceanos, velocidade, circulação do vento, presença de tais ou tais elementos químicos na atmosfera, em suma, parâmetros de ordem geofísica. O antropoceno seria caracterizado por, precisamente, digamos, pelo estabelecimento de uma continuidade inédita até então na história em geral, né, entre a história humana e a história natural, digamos assim, entre a história enquanto história, aquela que o homem faz sem saber que a faz, e aquela que fez o homem, né, ao longo de alguns bilhões de anos. Essa criação dessa continuidade, ou seja, o fato de que a história humana passa a ser parte da história natural, de que ela passa a interferir na dinâmica de processos que até então eram infinitamente acima
da capacidade humana de interferência, ou seja, havia uma diferença de escala, de magnitude, de incomensurabilidade entre as ações humanas e os parâmetros geofísicos do planeta, essa diferença estaria terminando, ou já terminou, né? Isso caracterizaria o que esse químico atmosférico, Paul Crutzen, chamou de antropoceno, ou seja, época do homem, né? E que eles teria até marcas. Toda a questão dos geólogos é como é que você determina onde começa uma era geológica e termina, quando você vai cava um buraco e vê aqui começou tal era, aqui é tal era. Haveria há uma discussão se existem marcas físicas que você possa datar tal, e há uma discussão se o antropoceno começou na Revolução Industrial ou foi no final do século XIX, ou se foi na era nuclear, em suma. Ninguém sabe. Alguns acham até que começou antes, começou no Neolítico, com a grande derrubada de florestas para a agricultura, etc. Isso é uma discussão sobre quando começou, mas uma certeza para aqueles que acreditam que existe algo como antropoceno, é que ela não tem hora para acabar. Ou seja, nós, enquanto espécie, acabaremos muito antes que o antropoceno dê lugar a uma nova era geológica, uma época geológica, visto que as modificações introduzidas pela atividade humana levarão vários milênios até que um novo equilíbrio possível termodinâmico seja atingido, né? E equilíbrio esse que estará provavelmente muito fora da curva do que é aceitável para a sobrevivência da espécie, em termos de temperatura, umidade, etc, etc. Em outras palavras, nós começamos o antropoceno, mas ele vai sobreviver a nós deixaremos marcas de longa duração na Terra, né? O antropoceno tem como característica principal, então, esse conceito, né, o de sugerir explicitamente a ideia de que a cultura se tornou uma força natural, né? Ou melhor ainda, que o homem se tornou um agente geofísico. A espécie humana se tornou um agente geofísico. Evidentemente não foi toda a espécie humana, não foi o camponês de Bangladesh que se tornou um agente geofísico, mas é a espécie humana enquanto tal, né? Assim também não foram todas as bactérias que produziram oxigênio, algumas isso há 3 bilhões de anos atrás, algumas não conseguiram, mas nem por isso você deixa de dizer que foram as bactérias anaeróbicas que sofreram mutação e começaram a produzir o oxigênio. Isso modificou completamente o ambiente da Terra e permitiu a vida tal como nós a conhecemos hoje. Da mesma forma, o antropoceno seria essa ideia de que a espécie humana se tornou um agente geofísico. E houve, portanto, um colapso das escalas temporais. Escalas espaciais, digamos, de dimensão, né? A ação humana, que normalmente tinha efeitos locais, passou a ter efeitos globais, sobre o planeta inteiro. Então, né, essa seria a ideia. O homem, a natureza, a cultura se tornou uma força natural, né? Já a noção de Gaia, que é uma palavra que, como vocês sabem, significa a deusa, a divindade, melhor dizendo, da Terra, a divindade terrestre, na mitologia grega, a noção de Gaia foi proposta, hoje foi ressuscitada originalmente por um cientista, o James Lovelock, se eu não me engano ele não sei qual era a profissão de origem dele, mas a ideia dele basicamente é que o planeta Terra é um sistema termodinâmico em equilíbrio, ou melhor, fora do equilíbrio termodinâmico, mas em equilíbrio biológico, e cujas condições presentes de temperatura e pressão, como se diz, e outras coisas, são fornecidas pela vida, pelos seres vivos, que, por sua vez, num processo de feedback positivo, mantém a vida funcionando. Gaia, então, é um nome que ele deu porque ele personificou Gaia para facilitar, digamos assim, a percepção pelo público da ideia de que o planeta Terra possui, digamos, atributos e critérios globais e que, ao se modificar modificar-se-ão outros, e, portanto, se trata de um sistema que ele chama de um sistema Terra, né? Sistema no sentido termodinâmico, geofísico. A noção de Gaia produz, digamos, ela cria, ela executa o movimento inverso da noção de antropoceno. Se o antropoceno transformava o homem num agente físico, a noção de Gaia transforma a Terra num agente político.
né? Transforma num personagem político, transforma a Terra num personagem, isto é, em um actante, em uma entidade com a qual você estabelece uma relação, né? Ou seja, existe o ponto de vista de Gaia, em outras palavras, né? Você cria, a Terra passa a ter um ponto de vista, né? Pouco importa se é imaginário, real ou não, mas ela passa a ser a narrativa, como se gosta de dizer hoje, inclui a Terra agora como um personagem, e um personagem, então você tem um movimento como se fosse um quiasma, um movimento invertido. O homem se torna uma força natural e a Terra se torna um personagem político, né? E essas duas coisas, digamos assim, e uma diz respeito, o homem, no caso, diz respeito, o homem tornado força natural, ao mesmo tempo, se torna também uma força com poderes cronológicos, com poderes de intervenção no tempo sobre-humanos, literalmente. Em outras palavras, a ação humana vai durar, os efeitos da ação humana vão durar um tempo muitíssimo maior do que normalmente os efeitos da ação humana duram, né? E, reciprocamente, Gaia cria uma noção de espaço com a qual nós não estávamos habituados a conviver, a saber, a ideia de que o espaço está fora de si, né? O espaço é finito. O espaço, nós estamos vivendo o que a gente pode chamar uma insuficiência de espaço, no sentido radical. Lembrem todos, tem toda uma comparação muito popular hoje, quer dizer, se todas as pessoas do planeta consumissem a mesma coisa que os americanos médios, nós precisaríamos de 5 planetas Terra. Todo mundo já deve ter ouvido isso, né? A ideia de que a Terra não é capaz de sustentar uma população que vivesse, uma população humana, que vivesse segundo os padrões obscenamente perdulários do cidadão americano médio, do ponto de vista de consumo de energia, etc. Ou seja, você precisa de 5 terras, ou seja, está faltando 4 terras para que a Terra pudesse, né? Ou seja, está faltando espaço. E o tempo, por outro lado, está fora do eixo, como diria o Shakespeare, não o Capilé, né? O tempo está fora, o tempo saiu dos eixos, está fora dos seus eixos, né? E o espaço está fora de si. Essa é um pouco a sensação que se tem, né, nesse presente momento. Isso cria também dois fenômenos característicos da presente condição humana. Um deles é uma coisa que a Ivana mencionou algumas vezes, que é essa ideia, essa palavra e essa ideia de que nós estamos vivendo um momento de aceleração, né? Aceleração, que é uma palavra que justamente conecta tempo e espaço, visto que é uma categoria precisamente da modificação, variação da variação, né? Da velocidade no tempo em relação ao espaço percorrido. Aceleração seria uma característica positiva ou negativa, conforme o interesse da época. A ideia de que o tempo está andando mais depressa. Isso é uma ideia muito comum, enfim, muito difundida, não é nova, curiosamente, né? Quer dizer, a ideia de que o tempo mudou já tem algum tempo, mas, enfim, ela continua aí, né? Mas a ideia de que a aceleração esse tema da velocidade, né? Velocidade e aceleração não são exatamente a mesma coisa, mas a ideia de velocidade como um tema supremamente moderno, emblematicamente moderno, né? O moderno como a era da velocidade é um tema característico e que foi retomado de várias maneiras recentemente. Eu lembro que o Calvino, nas suas ideias para o próximo milênio, a saber, este que nós estamos agora, definiu a velocidade como sendo uma dessas ideias fundamentais. Lembro que o Paul Virilio, um teórico de identidade indeterminada, em termos de especialidade, penso eu, francês, explorou de maneira intensiva a ideia de que está havendo mudanças radicais na maneira como precisamente o tempo e o espaço se articulam, né, em função da velocidade, né? Então a aceleração se tornou uma questão da moda, uma questão da época, né? Nós estamos acelerando, né? O que me parece interessante, e, enfim, há toda uma discussão aí sobre se quanto devemos acelerar, se devemos, ao contrário, frear a aceleração, programa de aceleração do crescimento. Não esqueçamos que essa palavra está no programa de governo, não está apenas
teorias do Virilio, está no programa de governo do governo Dilma Rousseff, né? Programa de aceleração do crescimento, né? E interessante que as duas coisas vão juntas. Ninguém imagina um programa de aceleração do decrescimento, por exemplo, né? Algo do gênero, ou de desaceleração do crescimento, ou de desaceleração do decrescimento. Você poderia fazer vários jogos de palavras, mas aceleração e crescimento parece que são meio redundantes, assim. Se é acelerar é para crescer, se é crescer é para acelerar alguma coisa que vai necessariamente na mesma direção. O que parece interessante do ponto de vista de você pensar esse problema da relação entre digamos, o antigo mundo humano, isto é, o antigo tempo e espaço humanos, e o antigo mundo não humano, isto é, o antigo tempo e espaço geológicos ou cósmicos, o que parece, a sensação que se tem, eu digo sensação porque isso de fato, me parece um problema de experiência, de modo de experimentar, e não necessariamente um fenômeno real, um fenômeno, ele próprio objetivo, é que a distribuição das velocidades mudou, ou para ser mais simples, mais direto, a natureza está mudando mais depressa que a cultura. As mudanças que o homem produziu no planeta estão se processando mais rápido do que as mudanças que nós estamos conseguindo imaginar que podemos realizar do ponto de vista das mudanças sociais. Ou, em outras palavras, o fim do mundo está chegando mais depressa que a revolução, né? Para simplificar. Ou para usar a célebre frase do Jameson, do Zizek, de um desses, não me lembro de quem, hoje parece mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, né? Isso era uma frase, ele estava se queixando disso, é claro, né? Quem não estaria, lógico, né? O problema não é só imaginar, você pode dizer, hoje parece que o fim do mundo está chegando mais depressa que o fim do capitalismo, né? Pelo menos no sentido em que nós estamos vendo, todo ano tem uma reunião, tem um congresso, tem uma conferência do clima, todo ano sai pior, né? Aqueles blocos, cada ano sai pior, né? E temos que mudar tudo, e quanto mais temos que mudar tudo, menos se muda, e ao mesmo tempo você vê as curvas de gráficos, né, de evolução, de concentração disso, daquilo, de temperatura disso, de CO2 daquilo e tal, continuando a subir naquele perfil característico, emblemático da época, que é o chamado gráfico de bastão de hóquei, que é aquele gráfico de crescimento exponencial que faz assim, e que no canto do gráfico ele chega assintoticamente ao infinito, né? Ele vai assim, né? Ou seja, o gráfico continua assim, enquanto que, do ponto de vista das medidas, mudanças, etc., a velocidade, se é que há alguma, é incomparavelmente menor, né? Essa sensação, que é uma sensação bizarra, de que a natureza, que classicamente levava tempo para fazer as coisas, enquanto que o homem, classicamente, fazia as coisas rapidinho, do ponto de vista da escala cronológica, da escala histórica, houve uma espécie de inversão, que parece também uma inversão em termos de figura e de fundo. Nós, classicamente, imaginávamos o mundo, né, como fundo, contra o qual evoluía um personagem, uma figura, que era o homem, com H maiúsculo, o mundo com E maiúsculo, o homem era figura contra um fundo, que era o ambiente. Por isso que chama ambiente, por isso que chama, né, um ambiente contra o qual o homem evoluía. Na medida que você começa a dizer que, ou começa a argumentar que as ações humanas condicionam o comportamento do mundo, e é isso que dizia o Anders, com as formas de espaço-tempo passam a ser condicionadas, né? Na medida que você diz que as ações humanas, de alguma forma, criam o ambiente, tudo se passa como se tivesse havido uma inversão, no qual o humano passasse a ser o fundo, e a Terra, Gaia, personagem, portanto, se destacando, passando a ser a figura ou a forma contra a qual o homem se torna o fundo, né? Quer dizer, o homem se torna natural, né? Se torna uma força natural de lenta reação, enquanto que a Gaia, ao contrário, aparece um personagem lépido, que vai mudando de humor, né, e de temperatura de uma maneira extremamente rápida, né? Pelo menos essa sensação que se tem. Essa espécie de inversão quase carnavalizante, quase carnavalesca, meio alucinatória, né? Eu creio que define um pouco o presente estado de coisas, né? Em que as pessoas abrem o jornal para ler sobre a conferência do clima em Doha, na Polônia, ou não sei aonde, aí fecha o jornal rapidinho, porque não aconteceu nada, né? Aí
enfim, e ao mesmo tempo o Schultz dizendo, olha, mas a temperatura subiu não sei quanto, e esse ano foi o pior ano de não sei o quê, assim, recordes são batidos a todo momento, né? Aqueles recordes de produtividade, antes eram recordes de produtividade e tal, que eram batidos a todo ano. Agora os recordes estão sendo batidos, são os recordes de destrutividade, né? As forças produtivas se transformaram em forças destrutivas. O que acontece? A famosa desenvolvimento das forças produtivas produziu uma liberação sem precedente de forças destrutivas. O que a gente vai fazer nesse caso, né? Aí você tem, o que me parece, uma contradição importante que está sendo vivida hoje de maneira muito intensa, que é precisamente entre as duas velocidades e as duas acelerações em questão, né? Existe, de um lado, essa ideia, que eu acho que é uma constatação cada vez mais consistente, de que os processos de modificação do equilíbrio termodinâmico do planeta estão se acelerando, né? Ou seja, está ficando mais quente cada vez mais depressa, para simplificar. Não é só isso, tem várias outras coisas acontecendo, né? E a previsão célebre do manifesto de comunismo de 1848, que tudo que é sólido desmancha no ar, talvez não esteja desmanchando no ar, mas no mar está desmanchando, como nós estamos vendo, os icebergs todos derretendo, o Ártico todo derretendo. Então, aparentemente, tudo que era sólido, de fato, desmancha no mar, né? O que não deixa de ser uma vingança dialética do planeta, né? Afinal de contas, o que melhor para um materialista do que a Terra cumprindo os seus votos, né? Mas nunca exatamente como, né? A história se repete, mas às vezes como tragédia, né? Sempre, não só da segunda vez, mas sempre como tragédia. O que eu vejo, o que me parece interessante é uma certa contradição entre duas posições antropológicas, digamos assim. De um lado, a sensação de que é preciso frear, deter, decrescer, diminuir, parar, né, aceitar o declínio, aceitar como é que se chama? A recusa, entrar num processo de renúncia, no sentido quase que religioso, quase que hindu da palavra, né, em que você teria que desacelerar os processos físicos, os processos geofísicos, que dependem dos processos geopolíticos e dos processos econômicos, né. De outro lado, existe a vontade, ou certeza, ou proposta, ou hipótese, não sei como chamar, de que é preciso acelerar as mudanças sociais, acelerar as mudanças no sistema produtivo, acelerar as mudanças na mega máquina econômica do planeta, para que nós possamos, finalmente, desenvolver o planeta inteiro, como se diz, botar comida na mesa do pobre, né? Agregar valor, gerar emprego, né? E que para isso é preciso acelerar, né? Ou seja, é preciso acelerar de um lado e desacelerar do outro. É preciso levar ao limite as tendências que o capitalismo suscita e reprime ao mesmo tempo. Isso é a tese clássica do Manifesto de 48, né? De que o capitalismo, ao mesmo tempo, produz uma imensa quantidade de potencial que ele reprime, que ele territorializa, que ele bloqueia, né? E que é preciso liberar todo o potencial, né, que o capitalismo, ao mesmo tempo, dá com uma mão e tira com a outra. É preciso que a gente né, solte a correia, unleash, como se diz em inglês, é um verbo que eu gosto muito, né, que é muito usado pelos nossos companheiros da esquerda, né? Enfim, preciso unleash, é preciso desencadear, soltar o cachorro, soltar a máquina capitalista para que ela possa, finalmente, mutar, que é a teoria clássica da esquerda, que foi criada, como todo mundo sabe, dentro do capitalismo, como uma teoria que pensa o capitalismo suscitada desde dentro do capitalismo, né? E que pensa que a saída é numa só direção, para frente, não há outra. A famosa ideia, o trem da história não volta para trás, ideia que, convenhamos, é bastante bizarra, bastante característica da nossa civilização, porque há 1 milhão de exemplos você pode tirar da biologia de que o trem da história volta para trás em outro sentido, sim, depende como você queira imaginar, trem, história, voltar para trás, ou coisa parecida, né? Mas o fato, o que me parece característico do contemporâneo hoje é essa esquizofrenia, ou esse double bind entre uma
sentimento de que é preciso acelerar os processos de mudança social, né? E de que é preciso desacelerar os processos de mudança ecológica. Ou seja, ecologia e economia estão em... ecologia entendida como, né, o oikos, terra, e economia como o oikos, sociedade humana, estão em dissonância, né? Dissonância que, salvo o melhor juízo, se a economia e a ecologia entrarem em guerra, a ecologia vai ganhar sempre, né? Porque, enfim, a ecologia, no sentido sistema geofísico que engloba, né, o sistema humano, né, vai necessariamente, enfim, não tem como ganhar. Gaia não é um personagem com o qual você, Gaia no sentido, não é um personagem com o qual você possa negociar, né? Ele não tá nem aí. É um personagem cuja característica é a sua absoluta indiferença, né, enfim, aos desígnios humanos, o que torna ele um personagem interessantíssimo, né? Porque é uma espécie de um personagem que reapareceu depois de pelo menos 3 séculos, em que o homem se pensava como uma entidade autofundante, né? E que se pensava o seu projeto como um projeto de autofundação, né? A história da modernidade como a história o projeto de autofundação, de autoconstrução do homem. De repente se vê confrontado com um personagem com a velha transcendência, agora sob nova forma, né? Que é um personagem absolutamente transcendente, que é a Terra, o planeta, né? Considerando-se também que os nossos velhos sonhos antigos de colonialismo cósmico, né, estão um pouco em baixa hoje, enfim, né? Ninguém mais, enfim, a ideia de ir para Marte, para a Lua e tal, a ideia de que você possa, de fato, se tornar independente das suas condições materiais de existência são complicadas, né? Do ponto de vista, não tem muita coisa aí fora, tão perto, que dê margem ao colonialismo cósmico, esse velho projeto de sair das suas limites materiais, né? É interessantíssimo, porque são, às vezes, os mais materialistas que mais falam em sair dos limites, extrapolar os limites materiais, né? Porque eu pessoalmente acho que a última forma do espiritualismo é o materialismo, mas enfim. Então, acho que existe essa sensação de, como se diz, de beco sem saída, que é extremamente bem representada, de maneira magistral, do ponto de vista artístico, penso eu, pelo filme do Lars von Trier, pelo Melancolia, como um filme que, de certa maneira, encarna esse sentimento. Lembremos que no filme, o planeta, o Melancolia, aquele planeta gigante que esbarra com a Terra, na minha interpretação, Gaia é ele, não é aqui. Ele é que é o Gaia, né, na verdade. Ou seja, a verdadeira encarnação de Gaia como conceito não é o planeta onde nós estamos, mas esse planeta gigantesco que, enfim, estava passando por aí e simplesmente aniquilou a Terra en passant, né? E eu acho que né? E aí eu volto aos Maia, né? Volto ao Apocalipse Maia, que não aconteceu. Os Maia, como vocês sabem, tem uma teoria, um calendário, uma cronologia extremamente sofisticada, com vários ciclos que coincidem de tempos em tempos. Tem um grande ano, né? O grande ano, como se chama, de 52 em 52, 300 e não sei quanto, 300 e não sei quanto. Tem uma série de rodas do calendário que volta e meia coincidem e produzem datas significativas. Mas as pessoas que inventaram a ideia do Apocalipse Maia se enganaram. Ano passado não era nenhuma data especial no calendário Maia, não aconteceu nada, né? Mas os Maias são significativos, como me parece, porque eu acho que eles são muito emblemáticos. Eu estava pensando aqui, eu estava escrevendo enquanto estou vivendo números aqui, datas, né? Eu estou me lembrando assim, a história ocidental recente, sobretudo a história da nossa sociedade, a nossa história, nós iluministas de esquerda, progressistas, ocidentais, modernos, são datas sempre que nós estamos sempre a produzir datas emblemáticas do fim do passado, né? Datas que marcam o fim de um passado, né? Eu fiz uma série de datas aqui, 1792, evidentemente, né? Marca o fim do antigo regime, né? 1848, né?
data do Manifesto Comunista. 1871, 1917, quem esqueceria, 1933, é claro, julgamento de Moscou, também outro fim, 39, 56, quem tiver sido comunista lembrará, 68, imagina, pode ser forte candidato ao fim do século XX, é a primeira data que se pode dizer, aqui o século XX terminou. A segunda data que o século XX terminou seria 89, evidentemente, com o fim do muro. Mas tem uma outra, tem quem diga que foi 1977, a autonomia italiana, com a confusão que deu na Itália, em suma. Evidentemente estará então 2001, depois 2008, e por que não? 2011, 2012, com, enfim, o que nós estamos vendo agora. E o próprio Apocalipse Maia. Nós pensarmos nisso, eu fiquei pensando, é interessante essa ideia de nós usarmos uma data indígena, como Apocalipse Maia, como data de fim do mundo possível. Fim do planeta, fim da história. Porque, na verdade, e toda essa preocupação, será que nossa situação vai acabar? Será que o mundo vai acabar? Será que nós vamos destruir o planeta porque nós vamos chegar a uma temperatura impossível e vai de fato subir 4 graus daqui a 70 anos? Tudo indica que sim, cá entre nós, diga-se de passagem. Quando a gente gosta muito de criticar os físicos, os químicos, os climatólogos e meteorologistas, esse pessoal que faz ciências naturais, quando eles dizem coisas que a gente não gosta, a gente desconstrói. Quando eles dizem coisas que a gente gosta, a gente cita a favor. O fato é que eles estão dizendo que a situação está péssima, e não há nenhuma razão para descrer deles, penso eu, nos termos deles. Haverá muitas outras razões religiosas, políticas e tal, mas do ponto de vista científico, as razões são poucas para descrer dele. O consenso é grande, nem sempre o consenso é ruim, ao contrário do que a gente costuma pensar. Mas eu fiquei pensando, na verdade, nós temos com quem nos aconselhar em termos de essas questões de fim do mundo, que são, naturalmente, os índios das Américas, cujo mundo acabou em 1492, e que, entretanto, sobreviveram. Mal ou bem, mal, na verdade, mas sobreviveram. Qualquer coisa que venha acontecer com a espécie como um todo, dificilmente vai ser da mesma dimensão do que aconteceu com os índios, que perderam 95% da população em 100 anos. Então, uma data importante para os índios. A primeira é 1492, é claro. A segunda é 1650. Porque, segundo os demógrafos, foi em 1650 a população atingiu o nível mais baixo, a população das Américas, indígena, de todos os tempos. Desde lá ela está recuperando pouco a pouco, mas em 1650 ela teria atingido o nadir, o ponto extremo, ou seja, 5% do seu total. Ou seja, os índios, o fim do mundo é com os índios mesmo. Fim do mundo que, de resto, foi a origem do nosso, porque o mundo moderno existe por causa da descoberta da América. O capitalismo foi possível por causa de todo o ouro e prata, extraído da América pelas potências coloniais. Ou seja, o mundo moderno, que durou 500 anos, está chegando ao fim, como todo mundo percebe, foi um mundo que foi criado essencialmente em cima do fim do mundo americano, do mundo indígena. E os índios estão aí. Não são, de forma alguma, nós chamamos índios, mas o que são os índios diante das índios, entenda, as minorias que restam no planeta? Bom, segundo a ONU, as minorias que restam no planeta são 370 milhões de pessoas. Segundo o cálculo da ONU, existem 370 milhões de pessoas que pertencem a coletivos minoritários, isto é, coletivos que não estão identificados a nenhum ente estatal soberano. Ora, 370 milhões de pessoas é mais que a população dos Estados Unidos, então não é tão pouca gente assim. Ou seja, tem um bocado de gente que não é moderno, que não e cujo mundo acabou, porque todas essas populações, o mundo delas acabou a partir do momento em que os Estados nacionais de origem europeia criaram aquilo que o nosso querido Carl Schmitt chamou de o novo Nomos da Terra, a ordem mundial, criada com a descoberta da América, e em seguida com o Congresso de Westfália e a criação dos Estados soberanos europeus. Essa ordem que está
que está em desaparecimento. Né? Então, a minha sensação é de que os maias são perfeitos para isso, porque eles já viveram vários fins do mundo, né? Viveram o fim do mundo da conquista, né? Foram os maias que, talvez também por coincidência, a primeira denúncia do genocídio do fim do mundo foi feita por um europeu que trabalhava com os maias, o bispo de Chiapas, Bartolomeu de las Casas, né, que foi para o México, ou para Guatemala, na verdade, com a missão de civilizar, converter e domesticar os maias, e depois de alguns anos percebeu que estava se praticando um genocídio em escala continental e se tornou o grande campeão da causa indígena, né? Então, o primeiro signo, né, da sensação do que nós fizemos, né? E, em seguida, os maias também são emblemáticos por causa desse exemplo que eu dei, porque eles têm uma outra data importante, que são 30 anos atrás, quando se criou o Exército Zabatista de Libertação Nacional, que, como eu disse, foi a única experiência recente, por isso mesmo incensada, idolatrada, idolizada pela nossa esquerda, sempre em busca de algum herói, né? A única revolta indígena que não tentou criar um Estado, que não criou um Estado, mas que, ao mesmo tempo, não se subordinou a um Estado e conseguiu sobreviver, né, no meio de vários Estados nacionais. O Maia é uma população... Eu esqueci, os Maias são importantes, como um deles acabou antes da conquista. A civilização Maia, a civilização das pirâmides, do Yucatán, da Guatemala, etc., foi uma civilização citadina e estatal que desapareceu entre o século VII e o século X da era moderna por motivos mais ou menos desconhecidos, provavelmente por razões ecológicas, porque eles superutilizaram seu ambiente, houve uma série de fenômenos climáticos também que coincidiram com aquele período, El Niño, etc. Resultado, houve um colapso ambiental da sociedade maia, e os maia, aquelas cidades todas foram abandonadas. Houve revoltas populares, houve fomes, epidemias, secas, né, furacões, né, e a civilização maia terminou antes dos europeus chegarem, mas os maias permaneceram, né? Os europeus chegaram, exterminaram os maias permaneceram, né? Hoje os maias são vários milhões que ocupam Guatemala, o sul do México, etc., e tem um movimento sociopolítico de autonomia, que está resistindo há 30 anos. Então, os maias são, de fato, a meu ver, muito emblemáticos dessa situação onde o tempo e o espaço entram em... Né, os maias estão divididos entre vários estados, vivem numa região onde, aliás, caiu aquele meteoro que o Álvares, o Luiz Álvares, ganhou o prêmio Nobel por ter identificado, o célebre meteoro que há 11 mil anos atrás provocou a extinção dos... 11 milhões, sei lá quantos milhões de anos atrás, 110 milhões, provocou a célebre extinção dos dinossauros. Foi um gigantesco meteoro que caiu no Golfo do México, por isso que tem aquele buraco no Golfo do México, que faz assim, né? Ou seja, no país maia, um pouco antes dos maias existirem, mas enfim, ninguém é perfeito. Então, ali é um lugar onde, enfim, tem uma importância simbólica, assim, quase equivalente ao Oriente Médio, onde, né, todas as invenções diabólicas foram criadas, né? O Estado, a escrita, o monoteísmo, né? Tudo veio de lá, e provavelmente será por lá também que há uma boa chance que as coisas comecem a acabar, né? Tem uma bombinha atômica ali, o Irã, tal, Israel, aquelas coisas, né? Então, acho que são dois lugares importantes do ponto de vista emblemático, né? Onde o Apocalipse, justamente, Apocalipse no hemisfério, no Novo Mundo, o Apocalipse do Velho Mundo, podem vir a coincidir, né? Então, eu terminaria com essa reflexão, dizendo que nossa questão hoje é alinhar-se com a luta de libertação libertação do espaço e do tempo, né? Como recuperar o espaço e o tempo das mãos onde eles foram parar, ou seja, das mãos dos nossos inimigos, né? E aí eu termino com essa evocação dos terranos e dos gaianos e humanos, né? Essa é uma distinção proposta pelo Bruno Latour, mas que ele não levou ainda, pelo menos ainda, longe o suficiente, né? Em que ele diz que há de fato uma guerra acontecendo, uma guerra entre os humanos e o
povo da Terra, o povo de Gaia, o que ele chama de terranos, Earthbound People, em inglês, na conferência original que ele deu. Earthbound é uma expressão interessante, porque significa, né, dirigido para a Terra, não só da Terra, mas também voltado para a Terra, né? Está destinado à Terra. Tem o Earthbound People e tem os humanos. É uma distinção que ele faz, dizendo que os humanos são, na verdade, os modernos, esses que criaram esse mundo, esses 3 séculos, esse mundo do qual nós vivemos hoje, e que é um mundo que está se mostrando curto de espaço, né, e curto de tempo. Né? Nós não temos nem espaço nem tempo suficiente, para lembrar um poema do Andrew Marvell. Né? Se nós tivéssemos tempo e espaço bastante, mas não temos. E o que ele chama de terrano, esses são os humanos, e os terranos são o que ele chama de o povo de Gaia, que ele não define quem é, e diz há uma guerra entre eles, e nós temos que definir o inimigo, nós temos que reconhecer a existência da guerra e temos que dar o nome aos inimigos. O problema é que o Latour jamais dá o nome aos inimigos. Né? Ele não diz quem são os inimigos. Eu conheço ele e volto para diz aí, fala Monsanto, fala Merrill Lynch, fala Exxon. Ele não dá o nome dos inimigos. Os inimigos viram uma coisa assim, um pouco genérica. Né? A oposição, né, à espécie humana e o resto do mundo, o domínio da natureza, a espécie humana como capaz de transcender os seus limites naturais, mas uma guerra interna à espécie humana, mas que divide também as outras espécies. Há várias espécies que foram capturadas, seduzidas e escravizadas pelos humanos. Os organismos transgênicos, os cães policiais, enfim, os animais criados em granjas industriais, todos esses são humanos, na verdade. Né? Enquanto do lado dos terranos você tem vários humanos que, entretanto, não compactuam com o inimigo. Estou pensando nos Maia, estou pensando nos 370 milhões de minorias. Ou seja, o que você tem hoje é uma luta pela libertação do espaço e do tempo que opõe, de um lado, os humanos, com H maiúsculo, que não somos nós todos, né, e que não somos apenas nós, e do outro lado, o povo de Gaia, o povo da Terra, o povo que acha que é aqui mesmo e não tem outro lugar. Eu termino com uma frase, é uma citaçãozinha, que me chamou muito a atenção, porque foi pronunciada por um grande pensador comunista, né, e que diz assim, o pensador, não vou fazer suspense, é o Alain Badiou, e ele diz assim: eu não temo afirmá-lo, né, a ecologia é o novo ópio do povo. E, como sempre, esse ópio tem o seu filósofo de plantão, que é o Sloterdijk, diz ele. Ele devia estar brigando com o Sloterdijk, podia ter falado Latour, ou Stanger, sei lá, ou Vandana Shiva, ou alguma coisa, mas ele botou para Cristo o Sloterdijk. Então, vamos lá. Não temo afirmá-lo, a ecologia é o novo ópio do povo. E, como sempre, esse ópio tem o seu filósofo de plantão, que é Sloterdijk. Ser afirmacionista é mais ou menos uma coisa que ser aceleracionista. Ser afirmacionista é passar por cima das manobras de intimidação realizadas com o uso da noção de natureza. É preciso afirmar claramente que a humanidade é uma espécie animal que tenta superar sua animalidade. A humanidade é um conjunto natural que tenta se desnaturalizar, e isto é bom. Okay? Essa declaração a meu entender, espantosa, né? Espantosa em todos os sentidos, de que da boca de um filósofo materialista se declare que a humanidade tenta superar a sua animalidade. Né? Pergunta-se em que direção? Né? Na direção de um estado angélico, né? E de que o homem é um conjunto natural que tenta se desnaturalizar. Porque supõe, evidentemente, ele está evidentemente jogando com uma noção de natureza, e que o homem, como se houvesse algo que não tentasse, como se nada no universo não passasse o tempo todo tentando se desnaturalizar. O homem não tem nada de especial em relação a isso. Né? O que parece muito significativo na declaração do Badiou é o antropocentrismo absolutamente incurável da esquerda marxista. Absolutamente incurável. Né? O homem
é um animal que tenta superar a sua animalidade. Só o homem, né? Superar, né? Como se fosse possível superar, como se fosse o único a superar. Ou seja, se trata, isso aí é São Paulo, não o Estado, é o santo, né? Isso é São Paulo, isso é o cristianismo. Ou seja, o Badiou é, na verdade, um cristão, né? Um cristão, e a batalha os humanos são cristãos, e a batalha é entre os cristãos e os não cristãos, né? Entre esse cristianismo que o homem, a essência do homem é a sua não animalidade, é a sua luta contra a animalidade, é a sua tentativa de superar os seus limites animais, né? Me parece, digamos, isso para mim é a abominação, é o nome da abominação. É graças a esse tipo de percepção cultural, a esse tipo de antropologia, no sentido mais geral da palavra antropologia, que nós estamos onde estamos, né? E não vamos sair daqui nos desanimalizando mais, né? Nem nos desnaturalizando, porque não existe. Gaia não tem antônimo, né? Como o Nietzsche dizia, valor é uma palavra sem antônimo, né? Gaia é um conceito não tem antônimo, porque não tem outro lugar, não tem outro mundo, como nós sabemos. O que o Badiou está nos propondo é um outro mundo, né? Ele acredita no paraíso, ele acredita que nós vamos para o céu, se nós abolirmos o capitalismo, né? Mas nós não vamos para o céu, né? Não vamos para lugar nenhum, na verdade, né? E, aliás, não vamos tão pouco se ficarmos no capitalismo, isso é outra questão, né? Mas o que me parece espantoso na frase do Badiou é que ela seja pronunciável dentro de um livro chamado A Hipótese Comunista. Essa frase vem de um livro chamado A Hipótese Comunista. Interessante, bom, antes era, agora veio hipótese, já está melhorando, né? Antes era tese, né? Hipótese, quem sabe o próximo livro vai se chamar Conjetura Comunista, né? E quem sabe o final vai ser o Sonho Comunista, né? O sonho com o qual eu partilho inteiramente, mas não a partir desses princípios, né? Eu acho esses princípios abomináveis, né? Foram em função dessa superação da animalidade que os europeus exterminaram os índios, né? Mas não conseguiram acabar com eles, né? E eu acho que é aí que está né, essa raiz cristã da nossa esquerda, né? Direita, nem se fale da direita, né, por favor, né? A raiz cristã da nossa esquerda é o que ainda a gente precisa, como a gente diz, trabalhar um pouquinho, porque ela é difícil de extirpar, e ela precisa ser extirpada para que a gente saia do presente enrosco. Obrigado.